continuidade ao conteúdo de física, tá? Inserindo um dielétrico no capacitor. Para inserir um dielétrico no capacitor, nós vamos utilizar três funções dielétricas sólido, tá? A primeira função, o dielétrico consegue manter duas armaduras a uma distância muito pequena sem ter nenhum contato. Segunda, como a constante dielétrica do material sólido é maior que a do ar, o capacitor consegue suportar uma maior diferença de potencial, que é a DDP, sem se danificar. Terceira função, galera. A capacitância de um capacitor com dielétrico sólido é muito maior em relação ao mesmo capacitor, cujo dielétrico e o ar ou vácuo, a constante dielétrica do vácuo do ar são muito próximos. Vamos ver as figuras no livro de vocês, tá? Na página 83. Então, galera, essas imagens aqui são do livro de vocês, tá? Eu vou estar explicando por elas porque ganha mais tempo em relação se eu for desenhar. Então, aqui nós temos um capacitor, aqui nós temos um meio negativo e um meio positivo, né? Cargas elétricas negativas e cargas elétricas positivas. Aqui nós temos uma bateria, no qual nós temos um fio ligado a uma carga negativa e a uma carga positiva. Ligamos inicialmente o capacitor com um ar entre as armaduras, os polos de uma bateria. Tá? Aqui os capacitores aqui nós temos a armadura. A polarização dos armadores de um capacitor cria um campo elétrico. O vetor campo elétrico, nós já estudamos sobre isso entre eles. Aqui nós temos o vetor campo elétrico, tá? E aqui nós temos as armaduras, as positivas e as negativas. Campo sem dielétron sólido, tá? Inserindo entre as armaduras um material dielétrico, tá? O material dielétrico, esse de amarelo, sob a ação desse campo, o material dielétrico se polariza, tá? Então, aqui está ocorrendo uma polarização no campo dielétrico. Aqui nós temos placas positivas, placas negativas. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Tá bom? Assim, a superfície adjacente, né, da placa positiva, que é essa aqui, a superfície adjacente, adquire cargas negativas. A positiva adquire carga negativa, induzindo o adjacente da placa negativa adquirem carga positiva, tá? Adjacente a essas cargas negativas. Aí temos placa positiva, cargas adjacente negativa, material dielétrico, placa positiva ou placa negativa, cargas adjacente positiva, tá bom? Essa polarização do dielétrico cria um campo elétrico induzido, ó, EI, tá? Aqui nós vamos ter o EI, que é o campo elétrico induzido, oposto a um campo elétrico. Então, nós temos aqui placa positiva, placa negativa, dielétrico. Aí temos aqui um campo resultante, tá? O campo resultante criado nesse material dielétrico sólido, tá bom? Aqui nós temos o campo induzido e o campo elétrico, obtendo esses vetores resultantes, tá bom? Então, galera, com base na figurinha lá que eu acabei de explicar para vocês da polarização dielétrica, nós temos o quê? O campo elétrico resultante, né, o vetor resultante, será a soma de campo elétrico mais campo elétrico induzido, que pode ser também o campo elétrico resultante vai ser igual a campo elétrico menos campo elétrico induzido. Ou seja, o campo elétrico resultante é menor do que o campo elétrico O campo elétrico resultante ele é menor do que o campo elétrico, tá bom? Sempre o campo elétrico resultante vai ser menor do que o campo elétrico. Galera, a intensidade do campo elétrico, que é o E, tá?
e a diferença de potencial, que é o U, eles vão gerar a expressão E, que é o campo elétrico, vezes a distância, vezes o U, que é a diferença de potencial, tá bom? Então, ou seja, a intensidade de campo elétrico e a diferença de potencial, ela gera entre as duas armaduras, tá? Elas geram essa forma, que é campo elétrico vezes a distância vezes o U, que é a diferença de potencial.